Então, eu tava olhando aqui o soundcloud.com/Steve Nóbrega, sem E, Steve Nóbrega, e tem umas coisas boas aqui, vocês já entraram lá pra ver? Ô, louco. Na verdade, não, vamos entrar agora. Entra aí, cara. No último episódio, o nosso editor Steve aí, salve Steve, ele colocou umas musiquinhas no final, eu perguntei qual é aquela música lá, é sua no final e tal, eu falei, quero ouvir mais, e cara, chama Mês de Carnaval, entra lá, o bicho que fez junto com um amigo dele. Uhum. Mano, que eu queria saber programar igual o Steve sabe fazer música, tá ligado? Mano, é impressionante. As telas de corte dele de áudio que ele posta no Instagram me dão sustos, assim. Aí agora pensa o episódio da Copa que saiu esses dias, que tinha 9 cabeças gravando um episódio de 3 horas, tá ligado? Não, 3 horas ficou o corte final, ô César. Aham, não, eu sei, mas tipo, pra sair de 3 horas... Aí quando o editor tá postando foto no Instagram, editando na praia, os caras não sabem por quê. Mas entre lá. Não vem cansaço, né? Mas entre lá que vocês vão curtir lá. Eu tô tocando agora pra ver aqui, ó. Aí, ó. Está cansado dos problemas de programação no seu dia a dia? Então junte-se a nós. Devs Cansados. Um podcast bem-humorado e realista sobre a vida de TI. Somos cansados. Somos todos devs cansados. Começa agora mais um episódio dessa série verbosa, porém simpática. Porque eu sei que você aí também é um dev cansado. Todos devs cansados. Somos cansados. Somos todos devs cansados. E agora vamos começar a nossa daily. Como estamos? Bom, vamos ver quem tá nesse episódio aqui, que nós vamos falar da bolha e o que é isso, né? Oi, gente, meu nome não é André, meu nome é Vitor. Isso é um bullying elaborado, surgiu no boteco. E eu falo de Natal no Rio Grande do Norte. E como é que num domingo, às 9 horas da noite, tá quente que só uma bexiga? Alguém me explica isso. Tem uma bolha de calor por aqui, só pode. É uma bolha térmica. Bom, e aí, gente, tudo bom? Meu nome é Luiz. Como sempre aqui, falo da verdadeira Manhattan do Sudeste, aqui a Grande Vinhedo. Também tá quente aqui, cara, é impressionante como o calor chega aqui nesse polo de negócios do Brasil. Tem muito vinho em Vinhedo? Rapaz, tinha. Agora... Evaporou, né? Bom, meu nome é Bruce, sim é nome de cachorro. E eu falo aqui de São Paulo, capital, a terra do touro dourado. Tá. E é um prazer falar com todos vocês, porque só com Guaranazinho eu tô aguentando o calor do diabo que tá aqui. Gente, meu nome é Jessie, mais conhecida como Jéssica Mendes no LinkedIn. Aproveita e segue lá, brincadeira, parei. Eu sou de São Paulo também, aproveitando o tema calor, também faz calor aqui. E hoje eu não tenho um gin para me acompanhar, mas quem me conhece sabe que eu estaria neste momento com um ginzinho lá. Oi, de Curitiba, eu sou o Fernando César, tomando cerveja mesmo pra aguentar esse calor, porque se aqui tá quente, imagina o resto do Brasil. Eu sou o JP aqui de Brasília, não preciso nem falar de calor, né? Tô em Brasília, né? Já era. Já sabe. E bora lá. Ô, Fernando, só um comentário. Você já parou pra pensar que talvez a gente esteja no metaverso do Zuckerberg e na realidade agora Curitiba é o lugar onde as pessoas vão falar assim, aí pode estar quente, mas aqui em Curitiba tá muito mais agora. Rapaz! Agora relaxe, pegue uma bebida. Descanse em sua cadeira gamer e vamos chorar juntos. Bom, nesse episódio nós vamos falar sobre a bolha da TI, a bolha dev, a bolha alguma coisa que a gente posta ali no... Não só a gente, né? Tem uma galera que fala ali no Twitter sobre isso. A gente vai discutir o que é isso, pra onde vai, pra onde tá indo, se tá indo, se a Jéssica, como RH, está financiando a bolha, e a gente vai descobrir aqui agora. Eu tô indo à falência com a bolha, esse é o problema. Daqui a pouco não tem emprego, né? Porque no contrato vou ser o quê? Demitida, não performa. Mas, inicialmente, eu queria entender, e aí cada um pode falar um pouco sobre o que é a bolha e tudo mais, mas antes da gente falar da bolha da TI, que é um pouquinho diferente das outras que estão falando aí, eu queria puxar o Vitor pra gente comentar o que seria a ideia da bolha, pensando na bolha econômica, né?
Esses tempos atrás teve a bolha imobiliária também, né? Sobre os Estados Unidos, que mexeu o mundo e tal. Então, assim, o conceito de bolha, o que seria isso? Para depois a gente tentar entrar um pouco na parte da TI, né? Tá, então eu vou pegar aqui o conceito de bolha especulativa do livro Dicionário de Economia do Século XXI. É um tomo de umas 900 e poucas páginas. Obrigado, pai, ali eu peguei emprestado dele. O livro é do Paulo Sandroni, Dicionário de Economia do Século XXI. Isso é bom para apoiar o monitor, né? Eu já tô olhando aqui, eu ia comprar aqueles braços mecânicos, já vou economizar, tá já ligado? não consegue nem ficar inclinada na cadeira de tão alto que o monitor vai ficar. Então, pegando esse termo emprestado aqui, ele define assim, bolha especulativa. Situação na qual o mercado financeiro se expande perigosamente e se assemelha a uma bolha de sabão, no qual qualquer movimento pode levar ao estouro. As cotações dos títulos tornam-se excessivamente elevadas sem que existam condições reais para tanto. Os preços se mantêm elevados por algum tempo, mas basta um pequeno fator adverso para provocar uma forte queda, às vezes acompanhada por uma situação de pânico. Agora explica de forma pessoas que não fez faculdade, para entender aí, que tipo eu. Tipo, level... O mercado, esse termo bolha, né, que a gente tá aplicando aqui já há um tempo no mercado de TI, ele não se empresta totalmente, ele não se aplica totalmente de forma direta, porque esse termo aqui ele vem muito do mercado financeiro. E o mercado financeiro, por mais que se tente, por mais que se estude, ele não é algo totalmente previsível, ele não é algo totalmente modelável. O que mais você tenta é entender, se adaptar, se preparar, ver movimentos históricos para tentar acompanhar a evolução do mercado, mas ele é muito dinâmico, o capital se reinventa o tempo todo, de formas às vezes inesperadas, de alguma oportunidade que surge, alguma configuração nova que surge no mercado. Como que pega, tipo, uma vertente, seja histórica ou não, né? E o Bruce também pode comentar, e todo mundo aí. Como que eu pego uma vertente e falo, isso aqui foi uma bolha? Por que a bolha imobiliária foi uma bolha? Porque ela foi algo completamente inesperado, quase ninguém previu. Os poucos que previram ganharam muito dinheiro. E ela é óbvia no ponto de que estava lá para todo mundo ver, mas as pessoas, por ser óbvio, talvez as pessoas passassem batido. E aí, da mesma forma que a bolha imobiliária foi passado batido e explodiu, a premissa é que isso pode acontecer no mercado do TI também, né? Será que talvez esse conceito de bolha, assim, para dar uma facilitada, não seja literalmente algo assim, algo que as pessoas têm muito otimismo em cima, mas que não se sustenta, né? Esse otimismo, ele não se sustenta, né? E de uma hora para outra isso pode ruir num efeito em cascata gigantesco, né? Que as pessoas não preveem, né? Então é como se fosse uma embriaguez de otimismo, né? É uma embriaguez de otimismo. É algo que não tem lastro. Você olha para aquilo ali e fala, por que isso está dessa forma? Por que isso está inflado dessa forma? Porque, trazendo aqui para nossa realidade, o que se assemelha muito mais a uma questão de excesso de demanda, isso que a gente está vendo, esse cenário tão inflado do mercado de TI, a gente está vendo, isso não se sustenta por muito tempo. E aí você pode perguntar, mas quando começou e quando é que termina? É talvez menos importante você determinar uma data e dizer, a partir desse momento aqui ele vai cair, porque não é um momento pré-determinado, não é um momento específico, é uma transição, é um período que vai se formando. Então é importante a gente tentar entender a tendência e o que pode acontecer, mais do que dizer, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos... essa bolha vai estourar. Isso não traz muita informação pra gente. Me lembra aí, vocês que são espertos, pessoa aí formada já, né? Temos um doutorando aqui, né, entre nós. Lembra rapidão, a bolha da imobiliária, do mercado imobiliário, foi porque os preços estavam muito excessivos. Não. Não era isso. Não. Então, a bolha imobiliária, ela é um bom exemplo para o que a gente vai discutir hoje por múltiplas razões, mas eu acho que a palavra que descreve ela, que descreve bem o que pode rolar agora, é a coisa de ele ser imprevisível. Então, assim,
A treta da bolha imobiliária é que, por exemplo, todo mundo que hipoteticamente fosse comprar casa nos Estados Unidos já tinha comprado. Isso é um número finito de pessoas. Só que os bancos, eles não querem deixar de lucrar. Então, eles têm que vender título imobiliário ad infinitum para continuar ganhando dinheiro. Então, se eles já venderam para todo mundo que tinha que vender, eles falam, bom, talvez se a gente vender para quem a gente não costumava vender porque não tem bom crédito ou bom nome na praça, seja lá o que for, vamos começar a vender para esses caras e a gente continua girando a roda do dinheiro entrando. Só que existem agências que vão regular e falar assim, ó, tal hipoteca, tal crédito cedido tem X% de risco. E aí isso é classificado em letras, né? Tipo nota de escola, assim, A, B, C e assim vai. E a treta é que a bolha imobiliária especificamente surgiu de um agrupado de milhares e milhares e milhares de créditos cedidos que foram avaliados de forma incorreta para continuar girando a roda do dinheiro. Então, tipo, eu tenho um cara aqui que quer comprar uma casa de $500 mil, mas ele só vai, o crédito dele me diz que é muito improvável que ele vá conseguir pagar isso aqui. Então, isso é um crédito que teria uma nota ruim. Só que aí, artificialmente, eles davam notas altas para essas pessoas para vender do mesmo jeito. Cara, eu tô relacionando isso que você tá falando com a TI, justamente, tipo, a pessoa que não tem tanto experiência ou conhecimento, ganhando um cargo muito, muito alto, exato, sendo que ele não vai corresponder àquela expectativa, não vai corresponder ao projeto. Então, assim, dá como a gente relacionar, né? A bolha de TI é isso, né, que a gente tá comentando. Então dá pra relacionar. É o famoso sênior de 2 anos, tá ligado? Exato. A questão é que as pessoas... Por que as pessoas não percebem? Porque no nível micro da coisa, usando a bolha imobiliária, se você era um corretor de uma cidade X, você não sabia que todos os outros corretores do país também estavam fazendo a mesma coisa. Então você, por um viés do seu pensamento, acreditava que se só eu estou emitindo avaliações que são incorretas ou fraudadas, o sistema inteiro não quebra, porque só eu estou fazendo. Mas como todo mundo... Exato. E aí isso cria um efeito em cascata, porque eventualmente o resultado de todas as fraudes se acumulam e quebram o sistema. E é a mesma coisa com a bolha do TI, que hipoteticamente estamos dizendo que existe, é que se você acumula um dev júnior num cargo de sênior numa empresa X, isso não tem um efeito sobre o mercado sozinho. Mas se muitos devs júnior assumem cargos de sênior, por exemplo, isso cria um efeito cascata de déficit de habilidade no mercado, vamos chamar assim, e eventualmente isso vai colapsar. Quem recebe muito isso é a Jéssica aí, né? Conhece essa parte aí. E eu ia até dizer que dá para ir além, né? Vocês foram bem na semântica da coisa, né? Do que é a bolha, enfim. Mas é palpável o que isso está refletindo no nosso dia a dia. Em milhares de posições abertas, com skills muitas vezes que não correspondem ao nível de senioridade do que aquela vaga exige, por exemplo. E aí vou te dar um exemplo, né? Na minha realidade hoje, se 4 anos atrás eu fosse contratar um gestor, um tech lead, por exemplo, que não teria esse nome, mas um gestor de tecnologia, eu ia buscar alguém que já tivesse experiência com gestão, eu ia buscar alguém que tivesse habilidades ali dentro das linguagens que a minha empresa utiliza, enfim, ia buscar uma série de coisas. E aí, hoje, eu me vejo contratando tech leads com potencial, porque o mercado não tem essas pessoas prontas. E aí eu vou lá e contrato um tech lead que, tipo, não fez gestão, que não conhece necessariamente as linguagens que eu utilizo, e beleza, trago essa pessoa. Só que a chance de dar errado, ela é de, 70%. 30% pode dar muito bom, eu posso desenvolver, a pessoa vai como é que fala? Desenvolver porque a gente vai ajudar ela, mas tem ali uma chance de vivência, de maturidade que essa pessoa não tem de dar muito errado, né? Então, e adicionando isso, Jéssica, faz sentido, por exemplo, contratar alguém que você falou que tem potencial, né? E aí vai lá, contrata a pessoa lá e ele vai poder desenvolver. Mas na verdade as empresas estão tão malucas aí
que, tipo, a pessoa tem potencial, sabe que ela talvez não é o do cargo específico, né? Aí já saiu do RH, tô falando que já entrou na empresa, né? Ele sabe que o cara não tem potencial, que não é o cargo específico, mas contratamos ele ali. Só que não dá o tempo do cara aprender. Tipo, já bota ele na linha vermelha ali da parada e o cara não vai desenvolver. Tipo, faz sentido você contratar alguém e falar, não, ó, vamos treinar o cara, né? A pessoa, vamos fazer. Não, mas ninguém faz isso, na verdade, né? Já bota os projetos na mão do bicho lá e aí se fode todo mundo, né? A chance de dar errado é O cara alta. tem nem senha do sistema ainda. Não, fode a vida das pessoas, né? Porque quando você tá num cargo de gestão, você tá falando de gerir a carreira de outras pessoas. Fode a própria pessoa, porque geralmente ela vai lidar com demandas que ela não tá pronta e muitas vezes vai perceber que não é isso que ela quer fazer, né? Então tem uma série de consequências aí. Acho que é o que a gente tá vivendo hoje, é muito ruim. E quando a gente pensa no futuro, né? Olhando aí pros próximos, sei lá. Eu sei que o Comuna até falou, né? Não dá pra dizer em quanto tempo a bolha vai acabar, mas vamos fixar, sei lá, um horizonte de 5 anos, né? Nos próximos 5 anos eu não consigo ver o mercado se reinventando de uma forma que realmente a gente consiga solucionar esse problema, sabe? Até porque isso não é algo só brasileiro, né? Sim, tem a questão do Brasil fazer parte de uma dinâmica onde o Brasil é o que se chama muito de um país de capitalismo dependente, né? A gente fica aqui na periferia do desenvolvimento financeiro mundial, etc. E isso acarreta algumas consequências, como, por exemplo, a qualidade e a difusão do ensino no Brasil. Né? Porque o que aconteceu? A gente entrou na pandemia, as empresas foram forçadas ao home office e ao ensino remoto. O home office trouxe a necessidade de muitas empresas se reinventarem, trouxe muita demanda, principalmente para o e-commerce, para as redes sociais, para as plataformas, e muitas empresas simplesmente não tinham a capacidade técnico-científica de atender isso. Então isso gerou já uma demanda muito grande. Por outro lado, isso traz a um médio e a longo prazo uma carga excessiva em cima do ensino, principalmente o EAD. Então você já começa a formar aí uma certa lacuna de aprendizado, porque a gente sabe que por mais que os professores tentem e tudo mais, isso a longo e médio prazo vai criando alguma certa lacuna que o sistema de ensino, principalmente no Brasil, que é muito defasado, principalmente em áreas mais remotas, ele não tem essa capacidade de abarcar todo mundo para fazer um ensino de qualidade. A pessoa não tem uma internet, a pessoa não tem um computador para assistir uma aula, não tem aquele contato com o professor. Então isso, ao médio e longo prazo, vai causando uma defasagem, sim. Mas que, por outro lado, a gente já não tinha um cenário de que você tivesse uma quantidade de profissionais que já atendessem ao mercado. A gente já vinha vendo isso, uma certa defasagem de profissionais qualificados na TI. Não é de hoje, não é de 2020, não é de 2019. A gente já vinha vendo alguns sinais. E aí, com essa alavancada, com essa pandemia, veio esse estalo. Então, se criou uma espécie de super demanda de profissionais qualificados. Mas você não vai ter, porque no Brasil você não forma profissionais qualificados do dia para a noite. Não é uma profissão que você chega e faz um curso de 2, 3 meses e você está habilitado de fato a exercer um cargo de sênior, um cargo de pleno. 10 mil reais, 16 semanas e você já é tech lead, viu, galera? Exato, jovens. Não existe isso. Como qualquer outra profissão. Não é uma área onde você simplesmente injeta dinheiro e você vai ter profissionais sêniores formados ali em gestão, em programação e o que quer que seja. Mas isso não impede empresas de injetarem dinheiro porque elas querem ver crescer. O que a empresa pode fazer? Ela pode injetar dinheiro e ela vai falar: mercado de trabalho, se autorregule, né? Por quão contraditório isso seja, que essa autorregulação de mercado ela vai tendo outras dimensões, principalmente na educação. Não, eu sei, mas é que teve um pedaço do que a Jessie falou que é muito importante, que ela falou assim: eu contrato o cara com uma probabilidade X lá de dar certo ou de dar errado. Isso eu já acho loucura de saída. Isso pra mim já seria um baita sinalizador de que, tem alguma coisa rolando. É uma coisa estranha, né? Mas o que eu achei mais ilegal do que ela falou foi ela ter dito assim: olha, eu contrato esse cara com essa porcentagem aqui
e esse cara vai para um cargo de gestão e ele tem que cuidar de uma par de gente no processo. Então, aquela coisa do efeito cascata que a gente estava conversando de novo. Se antes você tinha um cara numa posição ruim, estrategicamente falando, agora você tem um cara estrategicamente mal posicionado que pode ferrar todo mundo que tá embaixo. Na verdade, eu queria pegar um gancho do que o Vitor tava falando, que é pra gente também não deixar esse assunto de uma maneira muito mítica, sabe? Às vezes muito distante filosoficamente de algo que eu acho que é, muito pelo contrário, é extremamente objetivo e palpável, que é o mercado tá precisando de gente para trabalhar. É oferta e demanda, é a lei mais velha que tem de mercado. E aí agora, que como muito bem o Vitor falou, por causa da pandemia, que as pessoas não podiam mais fazer coisas presencialmente, o digital, que já estava em ascensão nos últimos anos, explodiu artificialmente, assim, sabe? Ele foi forçado. Sim, porque... toda padariazinha agora tem que ter aplicativo, né? Exato, então não existia nem saída. Essa era a saída para os negócios literalmente não morrerem, né? Então, o que já existia uma demanda de gente mesmo, profissional, codando, né? Construindo coisa. De repente, de um mercado que no Brasil... eu acho que ele nunca foi muito expressivo, assim, sabe? Na minha visão, sabe? O Luiz, nesse tema, né? Antigamente, sei lá, uns 10 anos atrás, até mais, TI era um departamento de empresa, né? Até nas empresas grandes. Aí, no decorrer dos anos, a TI, na verdade, ela virou core business das empresas, das maiorias. E com a pandemia, igual vocês estão falando, na verdade, houve a dependência da TI. Então, na verdade, ela está cada vez mais enraizada dentro da empresa, até as menores, que precisa de alguém para desenvolver, ou se você tá no... não, eu sou pequeno, eu vou lá no iFood, por exemplo, né? Sua padaria pequena. Pô, mas o iFood vai precisar de mais gente. Então, acaba tendo sempre mais gente, né? Querendo... a demanda tá aí. Você quer falar algo? Isso que você falou, JP, desculpa cortar, mas isso que você tá falando, por exemplo, vai ter mais gente. Então, pela premissa da... Não, vai ter mais procura, desculpa, não mais gente, né? Mas precisa de gente. Mais necessidade de profissionais, ok. Mas partindo dessa premissa, os caras que estão no mercado deveriam estar valendo menos, porque esse mercado vai ser inflado. E é justamente o que tá rolando, é o contrário. Não, mais oferta do que você tem de gente. Oferta e procura, é igualzinho. O ponto, na verdade, é que assim, né? A gente tá falando disso, do cenário que é bastante recente, mas eu vi isso, na verdade, desde muito antes, quando tinha empresa e tava tentando contratar, né? Eu estou falando de 2014, 2015, né? Foi de um bocado de tempo atrás. Que a gente estava tentando buscar profissional com as skills que a gente precisava, e a realidade do mercado não tem esse profissional com as skills, então naquele momento a empresa decidiu por formar essas pessoas. O ponto importante é que naquele momento eu tinha gente que eu podia buscar para formar e eu tinha tempo para poder formar essas pessoas. E a gente falou agora em algum momento que hoje a gente contrata uma pessoa com possibilidades, né? Pô, acho que ele vai se encaixar ali, e não dá tempo de formar. E eu vejo isso em várias empresas hoje, que levam profissional e, assim, às vezes o cara que ele realmente tem potencial e joga, e geralmente, talvez esteja sendo pretencioso, mas geralmente esse cara que vai para esse cargo de liderança, a hora que ele sai de lá, ele não quer mais. Entendeu? Vai e não dá certo, a experiência é ruim, e ele não quer voltar pra ser líder de novo. Ele, tipo, o cara que era programador e jogaram ele na jaula lá com um monte de gente, com parte de gestão de pessoas, tá ligado? Ele volta e aí, tipo, ele fala, não quero mais, quero continuar só programando, tá ligado? Eu vou além, e aí perguntando pra Jéssica também, porque assim, a gente comentou do cargo de liderança, mas isso acontece entre os outros níveis, né, que a gente nomenclatura de júnior para sênior. Então, a gente, na verdade, tá sempre subindo a pessoa para ela não sair da empresa, porque a oferta tá todo mundo mandando no LinkedIn lá. Então, eu prefiro pegar esse cara que tá há 2 meses na minha empresa e vou botar ele pra pleno agora. Por quê? Porque se eu não botar, outra pessoa vai lá e dá um salário 2 vezes maior e tira ele da minha empresa. Aí fica rotacionando, né?
Isso, JP, você falou, o Fernando estava ali falando também, e só passou isso na minha cabeça, que a grande real mesmo é que a gente se prostituiu, né, como empresa, assim. Quem paga mais, leva, e a gente faz de tudo para não perder, né, e como é que não perde? Pagando. Muitas vezes pagando e atendendo o desejo do que aquele profissional traz, né. Quero, sei lá, virar um arquiteto, quero virar um tech lead, quero, sei lá, virar um sênior. Você atende ao desejo, mas não necessariamente você olha para todo o contexto. E aí eu tô falando de vivência, Jéssica. Pode ser que tenha outros RHs por aí que consigam super ter ali estruturado um plano de desenvolvimento, consigam segurar e reter a pessoa de outras formas, mas o que eu vejo na minha vivência é que não. E na vivência das pessoas que eu troco ali no RH também não. Tipo, muitas vezes a pessoa não tá preparada. Os sêniors de 2 anos aí, pelo amor de Deus, é o que a gente mais encontra no mercado. Muitas vezes eu encontro a pessoa que cabe certinho na minha cadeira, daí quando eu pergunto pra ela, o que é mais importante pra você? Grana ou carreira? Tipo, eu sei que as duas coisas andam juntas, tá? Mas é que eu tenho que trabalhar com a minha perspectiva. Então eu pergunto pros candidatos, o que é mais importante pra você? O mais importante pra mim é dinheiro. Aí eu falo, beleza, então eu entendo que você, no time que eu tenho hoje, está para pleno, mas eu pago o salário que você já tem do mercado, você topa? O candidato que fala, Jéssica, topo, porque eu preciso entender sobre o seu negócio, preciso entender isso e isso, e aí beleza, para mim o cargo não faz diferença. Tem outros que nitidamente não estão prontos para aquela cadeira, e aí quando eu falo, eu te pago o que você tem de pretensão salarial, mas vem numa cadeira menor para a gente conseguir te desenvolver, acompanhar, e em X tempo a gente volta a se falar, não, eu já sou sênior. Sou sênior de 2 anos já. Isso daí é um negócio, realmente tem acho que é um ego, né, das pessoas de não aceitar. Pô, eu já sou o sênior, entendeu? Já não... Mas sabe qual é, César? A pessoa acho que talvez até sabe, tá ligado? Só que, por exemplo, igual a Jéssica falou, não, você não tá preparado, e realmente ela não tá e tal, mas aí já pingou no LinkedIn uma vaga de sênior pra ela sabe, opa, então eu sou sênior agora, então se a Jéssica não me contratar e não me subir de carreira, eu vou pular dessa empresa, porque tem já me deram de essa vaga. repetição aí também, né, tipo, se aparecesse uma vez num mercado que não tá aquecido, ele não teria por que acreditar nessas coisas, mas acontece, tipo, 10, 20 vezes todo dia, ele começa a acreditar em algum momento que ele é sênior mesmo. É porque nenhuma bolha vai ser tão grande quanto o ego do Dev, né? Tem essa aí também, né? É verdade. Esse daí não explode, né? É verdade. Esse aí só cresce. Só que assim, o que a gente tá falando, e aí vocês me corrigem se estiver errado, que assim, é normal e é óbvio que o que vale demais, ainda mais no país que a gente tá e toda a situação, não é só da pandemia, cara, você sempre tá querendo ganhar mais dinheiro e é justo, né? Você sempre tá ganhando pra dar uma vida melhor pra sua família, pra você mesmo e tudo mais. Então, talvez você querer mais o dinheiro, mais o dinheiro daquela posição, ok. Só que o problema não é, acho que a pessoa falar isso, né? Apesar que tem um ego aí que vocês estão falando, acho que a Jéssica sabe muito bem disso, né? A pessoa já chega com 10 mil com 2 meses de carreira, enfim. Mas, tirando o ego, é normal a pessoa querer um salário maior. Eu acho que isso é justo. O meu ponto que eu acho é que é meio que lunático a empresa aceitar isso, tá ligado? A empresa em si aceitar, tipo, pagar 10 mil pra uma pessoa de 1 ano de experiência, sendo que com certeza vai gerar problema no meu projeto, vai gerar bug, vai gerar ruído no cliente, esse projeto pode fracassar, eu posso perder dinheiro, mas eu acho que bizarro. A empresa não tem mais escolha. Agora ela entrou no carrossel e o carrossel não para mais. E aí ela falou assim, bom, ou eu pulo do carrossel e deixo a empresa inteira desfazer na minha frente, ou eu ando com o carrossel na velocidade que ele tiver. Mas aí que é o estouro da bolha, porque se você não faz, você vai ser prejudicado. Mas se você faz, a empresa também vai ser prejudicada. E aí pra onde corre? Vai. Mas aí o que você vai ver é o que aconteceu muito no começo da pandemia, que é a empresa falindo e despejando gente no mercado, 400, 500, 600 pessoas. Semana passada, aí desde a época que a gente tá gravando, semana passada teve uma que demitiu 100 aí, que tá no Twitter. Não, tem algumas, cara. Semana passada
Uma que demitiu 200, outro que encerrou a atividade, colocou 500 pessoas no mercado. Caralho! Então assim, também tem isso que acontece. A empresa tá lá bancando, tá ligado? Startup zona, entrando o investimento. O dinheiro acaba, né, mano? Uma hora o dinheiro acaba, né? Então, mas você vê que isso reflete o mesmo comportamento da bolha imobiliária, porque a treta foi... O bagulho quebrou e do dia pra noite tinha tanto imóvel, mas tanto imóvel disponível pra ser comprado, que você compraria um imóvel que custava, de fato, 3 vezes o valor dele por 1/3. E aí vai ser o mesmo esquema com os salários. Então, você vai inundar tanto de profissional no mercado que os salários vão despencar também. Mas, ô Jéssica, você que tá no RH da empresa, você vê isso acontecendo nos próximos anos? Olha, eu acho que eu tenho 2 coisas para falar sobre isso. A primeira, vocês falaram logo no começo, né, da bolha imobiliária, enfim, e aí estava muito fazendo um paralelo ali com o mercado financeiro e como esse mercado se reinventa o tempo todo. Eu acho que neste ponto a tecnologia tem uma vantagem, que é para se reinventar, tudo começa na tecnologia, né? Então acho que a área de tech no geral tem essa vantagem, assim, vai ser muito difícil da gente conseguir estourar essa bolha tão rápido e tão fácil assim. Por outro lado, o que nós empresas, né, eu sou pequenininha, mas converso com algumas e leio muita coisa sobre, é que o caminho é formar esses profissionais. E a gente tem um grande desafio que é, o mercado não pode parar. O mercado não vai parar 5 anos para eu formar um dev, né, fazer ali... Eu estou falando 5 anos porque 2 anos, sei lá, de um curso de formação superior, sei lá, mais algumas formações paralelas. 5 anos ali ele tem uma vivência legal para assumir uma cadeira de dev pleno, por exemplo. O mercado não vai parar nesse tempo para a gente formar essas pessoas. Mas as empresas elas já perceberam que esse é o caminho. Então, tem muito dev júnior aí buscando uma oportunidade. Ainda é mais difícil para eles, mas é um caminho que começa a acontecer. Não sei o quanto o mercado se sustenta. Sexta-feira eu estava falando com o gerente de tecnologia da minha empresa e estava discutindo justamente isso com ele. Como é que a gente vai fazer? Porque pro ano que vem a gente começou a projetar, né, headcount e tudo mais, e aí só tem vaga de pleno e sênior. E eu falei, cara, você já sabe que a gente não vai trazer. Como é que a gente faz? Vamos criar um projeto de júnior? Vamos trazer gente júnior para desenvolver? Em 6 meses a pessoa consegue fazer isso que você precisa? Me dê alternativa, sabe? Eu te dou os insumos, você está na área, como é que a gente resolve esse problema? Então, eu faço isso na minha empresa, mas eu imagino e sei que tem outras empresas fazendo a mesma coisa. Sim. Mas o problema, Jéssica, assim, você tá com toda a razão, mas, por exemplo, em 1 ano... você vai perder esse profissional, porque tem uma outra empresa que vai pegar ele para um cargo maior. Né? E eu queria aproveitar, é muito bom esse ponto da empresa, que é outra perspectiva também importante, que é importante a gente aqui, para a pessoa que está ouvindo, eu acho, não cair numa falsa polêmica que a gente fala aqui muito do sênior de 2 anos e tudo mais, mas olha, assim, talvez para a pessoa que esteja ouvindo mesmo, o problema não é o dev que aceita. Porque, vamos lá, você acabou de entrar no mercado, você mora no Brasil, o país está numa situação complicadíssima. Se você recebe uma proposta do dia para a noite para triplicar o seu salário para assumir a posição de sênior, olha, eu aceito e eu passo o meu plano imediatamente para qualquer pessoa que resolver aceitar. É dinheiro, quem paga suas contas é você, quem sabe da sua realidade é você. Ah, eu não quero assumir o cargo de sênior, mas eu aceito o dinheiro. Ótimo. Assim, a crítica não é ao dev, a crítica não é no âmbito individual. Você tem que fazer o seu, você tem que pagar suas contas. Pô, cesta básica... Deixa eu só fazer um paralelo que eu acho que é importante. Depende. Eu acho que tem sim um custo que tem que fazer a pessoa pensar, que é o custo da saúde mental, né? Que é o custo do quanto você vai abrir mão, do quanto você está preparado para assumir um desafio que você desconhece totalmente, né? Eu vou te contar um casezinho, assim, eu adoro trazer cases porque são muito, muito bons. Eu conheci uma pessoa que estava indo muito bem na stack dele, estava, enfim, super performando, e ele recebeu uma proposta para ganhar, tipo, 3 vezes mais com uma tecnologia que ele não conhece. Ele aceitou de gaiato, porque era trabalhar em Portugal, não sei o quê, numa empresa, lá. E ele, tipo, se fudeu tanto no caminho, se fudeu tanto, que agora ele não consegue voltar nem emocionalmente, eu tô dizendo, tá? Pra stack que ele já conhecia, porque ele se sente um puta incompetente, tipo, tá pegando projetinho aqui e outro ali, mas ele não consegue se reposicionar no mercado mesmo.
porque esgotou ali as possibilidades mentais dele, sabe? E ele tá na terapia agora, tá tomando medicação, inclusive para ansiedade e tudo mais, porque, enfim, né, precisa se recuperar desse movimento em falso que ele fez. Então, você deve que tá aí ouvindo a gente, pensa, coloca tudo no papel. A vida não é só dinheiro, pagar conta é bom, é muito bom, ótimo, mas é melhor você pagar conta de uma forma que lá na frente a sua saúde mental não vai pagar o preço por isso, sabe? Eu também até queria complementar essa visão, porque eu também acho que quem aceita a proposta, na minha visão também, ele é responsável, ainda mais quando você está falando de um cargo mais alto. E quando a gente fala mais alto, também eu acho que a gente tem uma visão meio nebulosa, assim, sabe? E muito ligada a prestígio, sabe? Quanto mais alto o cargo, mais prestígio. Comprei hoje, inclusive, prestígio. Comprei hoje. Bom demais. Aí sim. Sendo que não, na verdade, quanto mais alto o cargo, mais responsabilidade. É por isso que essa pessoa, inclusive, é remunerada maior, tem remuneração maior. Não é porque ela é mais legal, não, porque tem um custo associado, né? Exatamente. Porque se você é pleno, você vai ser referência do júnior. Se você é sênior, você é referência dos dois de trás, né? Mas eu fiz um cálculo desse com um paciente que eu tenho que é do TI mesmo, da área do TI. Aí ele falando assim, cara, eu acho que eu vou pegar uma vaga que me paga 3 pau a mais aí por ano e tal, e realmente vai ter, e vai subir de cargo. Mas ele vai pra um cargo que vai exigir muito. Aí eu falei assim pra ele, você já parou pra pensar quanto que custa, tipo assim, o meu atendimento por ano, mais o atendimento do psiquiatra, mais o que eventualmente você vai gastar... Mais o remédio, né? Mais o remédio e tal. Essa conta não fecha, não vale a pena. E eu até queria também dar uma outra perspectiva, que é a perspectiva de responsabilidade para com o negócio e para com a empresa. Exemplo, se um profissional qualquer, eu não estou falando nem de desenvolvedor, tá, gente? Abstraindo, qualquer profissional. Existe uma cadeira de sênior e essa pessoa decide aceitar. E geralmente, tarefas de sêniors, né, seja qual for, tem uma responsabilidade de negócio muito alta. Tem alguma coisa envolvida muito alta ali. Exemplo, você tem, principalmente, como a Jess falou, vamos pegar um exemplo do dia a dia. Startups. Startups têm geralmente quase funcionários menores, orçamentos menores, não podem errar tanto, por questão de dinheiro, se errar ela morre. Mais ou menos por aí, né? Não tem capital para ela ficar se reinventando todo dia. Então, se alguém que não é sênior de fato aceita e se põe como um sênior, porque também às vezes os gestores dessa startup não entendem nada de tecnologia, então eles meio que se vendem, né, na ilusão, né, daquele possível sênior, né? E o negócio simplesmente afunda, não porque o modelo de negócio não era bom, porque o modelo de negócio podia ser muito bom, não porque não existia um nicho, né? Se pegar o business plan, né? Não porque não existia um nicho, mas é porque a ferramenta produzida que aquela pessoa que precisaria ter aquela responsabilidade simplesmente não teve. O produto fracassou, né? O produto fracassou. Ou não foi no Shark Tank, né? Pode ser isso também. Sim, mas o mais triste é isso, é que, por exemplo, seria um produto que pelo modelo de negócio, que é a razão de existência, né? E pelo nicho, que é o público, né? A clientela, seria maravilhoso. Por uma questão de tecnologia, o negócio fracassa. Ou seja, o mais difícil ele tem, mas por uma questão de escolha de ferramenta interna, o negócio fracassa. Às vezes o cara tem o negócio, o cliente, o produto, mas a ferramenta fracassou e aí, obviamente, a startup fracassa junto, né? Exato. Então, é por isso que eu não consigo ficar muito confortável concordando que ele é isento de responsabilidade. Não, isento eu acho que é uma palavra muito forte. Eu não acho que ele é isento. Mas assim, eu tenho que... E eu imagino que você também faça esse cálculo na tua cabeça de que a gente vive num país onde, a área de TI é pelo menos de entrada,
Uma das profissões que você vai ter um alavancamento financeiro, assim, astronômico comparado com outras coisas. Então, assim, eu vou chegar pro cara e tá falando assim, ó, parabéns aqui, ó, sua mãe e seu pai perderam o emprego na pandemia, você é o único adulto na casa que tem potencial profissional imediato. Ó, você sabe fazer uma aplicação aí em 2 semanas? Ah, topo. Então, beleza. Começa ganhando 3 pau. Cara, não existe outra profissão que faça a mesma coisa. É, exatamente. Assim, é igual o Vitor falar, André. É igual o Vitor falou ali. A gente passa pano, a gente sabe da situação e faz sentido, mas tem todo esse contexto que tu falou, né? Você, Bruce, que você é nosso Átila Devs Cansados aqui, né? Doutorando em psicologia. A Jéssica também é formada em psicologia, Jéssica? É, psicóloga também, não, né? Psicóloga, né? Psicóloga também. Mas não chega nem perto do Bruce, né, gente? Não, vocês dois aí. Perguntar pra vocês dois. Não chega nos seus pés. Aí. Vocês dois aí, perguntando pra vocês dois. O Bruce que tá atendendo, né? Tá clinicando e tudo mais, né? Nessa, né? Igual a Jéssica falou, né? A saúde mental talvez não tem que pensar muito bem, porque às vezes o passo que você dá pra ganhar 2 mil, 3 mil a mais, que com certeza faz sentido pra você e pra todo mundo, vai ter um problema na sua saúde. Você pode ter problemas sérios que você não vai ter como reverter depois, né? E Bruce, assim, nesses últimos anos, não falo nem da pandemia, tá? Mas acho que nesses últimos anos, a galera de TI procurando psicólogo com burnout aumentou pra caramba, né? Ah, não. Pra mim aumentou muito. Absurdos, assim. Mas é que eu acho que o que rolou na pandemia, que além desse escalonamento louco que o Luiz comentou, de que de repente você tinha muito mais demanda do que era o esperado, tem a treta de, por exemplo, às vezes você é um gestor bem colocado e estrategicamente bem preparado para fazer essa função. Mas aí, como tem esse sucateamento aí do setor dos caras entrando que não tem habilidade suficiente em algumas posições, esse gestor, que é um cara bem formado, ele acaba ficando sobrecarregado porque ele tem que compensar esses caras que estão abaixo dele que não estão. Também tem essa, né? Mas é aquele negócio, a empresa não é compreensiva, o cliente não é compreensivo para falar assim, poxa vida, você não tem profissional formado? Sinto muito. Não, tudo bem, a entrega a gente atrasa. Não, pode subir o negócio semana que vem. Ele não vai fazer isso. O prazo é o prazo, e é isso aí. Então, o gestor entrando em burnout tem de monte agora. E eu queria trazer isso para o ponto de vista da empresa, porque como o Bruce falou muito bem, a demanda vai vir. Né? E a relação entre empresa e funcionário nunca é de igual para igual. No dia que a gente tem uma certa capacidade de negociar um pouco nesse momento de alta, de relevância, mas historicamente não é assim. A empresa, quando ela manda a demanda, você vai ter que cumprir, né? Mas, por outro lado, a demanda das empresas, ela também vem em forma de risco. E o que isso significa, principalmente para o Brasil? O Brasil, você tem empresas que estão competindo com empresas estrangeiras que estão pagando em dólar. Como é que a empresa vai competir com alguém que está pagando em dólar? Isso, a longo prazo, isso não se sustenta, principalmente para as empresas de pequeno e médio. Porque antes era a Índia, agora é o Brasil, amanhã é o Chile, daqui a pouco é Senegal, sei lá, e você que está sendo contratado nesse país por conta do câmbio vai se ferrar quando esse câmbio mudar, isso é evidente. Com certeza, e como o Fernando César falou muito bem, a gente já está começando a ver algumas empresas quebrarem. Isso vai ser amanhã? Não tem como a gente precisar como é que isso vai se dar, isso vai se tornar mais fácil de acontecer, empresas quebrarem. Mas é uma tendência a gente entender também esse movimento do mercado, porque isso vai se refletir, porque daqui a 5, 10 anos, quando empresas pequenas não conseguirem mais contratar CLT e ter que contratar pejotização, como o Branas falou muito bem numa live que a gente teve no YouTube, abraço Branas, a pejotização é muitas vezes um sinônimo, um sinal inicial de uma precarização da classe, da categoria. Então, a pejotização é ótimo para quem tem a possibilidade de escolher, mas quando isso vem de cima para baixo, quando isso é imposto em cima de você, não é legal, porque pejotização não se encaixa perfeitamente no cenário de vida de todo mundo. Então, quando você tem empresas que não conseguem se manter de pé sem contrato PJ,
você começa a diminuir salário, você começa a diminuir benefícios, você começa a não oferecer mais cesta de benefícios, plano de saúde, plano dentário. Então, e você junta isso com uma estratificação, como é que é uma diferença entre o topo da cadeia, vamos dizer assim, do mercado de devs, porque o sênior, daqui a 5, 10 anos, ele não vai sofrer tanto quanto o cara que está entrando. Porque daqui a 5, 10 anos você vai ter muito mais profissional formado do que você tem hoje. Então a barreira de entrada talvez fique um pouco maior, os benefícios para quem está entrando talvez fiquem um pouco menores. Mas quem está lá no topo vai sofrer muito pouco em relação a isso. Mas então você vai ter uma diferenciação. Tudo isso que você descreveu, o que isso produz no dia a dia pro cara? Isso aí é a análise macroeconômica da treta, mas no dia a dia, o que esse cara, como ele percebe o problema? Olha, as coisas são inseguras, por mais que estejam me oferecendo coisa pra caramba, ainda assim é um cenário inseguro. Então, eu vou produzir que nem um louco, eu vou trabalhar mais horas do que eu deveria sem ganhar hora extra e nem banco de horas, no melhor cenário possível, assim. Eu vou dar o meu melhor pra entregar, mesmo que isso não seja, às vezes, muito coerente. Mas o problema é que a empresa tá vendo o produto chegar no fim, mas ela não chega a mensagem do, olha, a gente tá em déficit, olha, tá faltando um cara aqui pra gente entregar o negócio com mais tranquilidade, ou olha, talvez esse prazo não faça sentido. E aí, isso produz os caras com burnout lá no final da linha, e aí, de repente, e a Jess pode falar 10 vezes melhor do que eu isso aí, mas tem uma coisa aí de um fenômeno curioso de um tal de um burnout coletivo, assim, de você pegar setores inteiros que os caras entram em burnout juntos. E aí... E também, o Fernando César, depois eu deixo o Fernando... Aí é o Bruce. Eu troquei os nomes aqui, já tô bêbado. Tá? E aí, o Bruce, o problema é que você já recebeu um cargo maior, você já se acostumou com aquela grana, e você não consegue diminuir, porque você vai ter uma dívida filha da puta, então você vai trabalhar mais, vai ter mais burnout, o setor inteiro tá assim, né? Então, mas a treta é que eventualmente isso aí implode. Isso, e exatamente é o estouro que a gente tá comentando. Jéssica, pra empresa isso é uma merda. Por isso que a empresa que é inteligente cria um sistema de vamos trabalhar com cultura, vamos entender sistema de prazo, gerenciamento de projeto, porque se esses caras espanam junto, errou tudo. Não, na verdade, isso que o Bruce falou é muito real, né? A gente, não sei, acho que vocês também, na vida pessoal de vocês, devem ouvir o quanto as pessoas ultimamente têm falado sobre estarem, né, esgotadas, cansadas, e eu como psicóloga sempre fico tentando entender o que está por trás do discurso do cansaço, né, muitas vezes, que as próprias pessoas não sabem nomear, mas muitas vezes o burnout já está ali, já está instalado, e isso que, acho que foi, não sei se foi o Bruce, foi o JP, mas alguém falou que, putz, o cara, ele sabe que vai durar pouco, então, porque tá todo mundo com essa mentalidade, né? Putz, a bolha vai estourar, a gente não sabe quanto. Então, deixa eu aproveitar para fazer aqui o meu pezinho de meia enquanto eu posso, porque aí na hora que estourar eu vou estar com o meu negocinho aqui garantido. E nem sempre a realidade vai ser essa, né? Porque o cara já se acostumou a ter um salário muito alto, já se acostumou com um padrão de vida que ele não vai conseguir manter lá na frente quando as coisas estiverem melhores, e a gente espera que esteja, eu como RH espero, que a gente consiga olhar para essa área de tecnologia de uma forma mais profissional mesmo, que eu acho que é o que falta. Falta a gente profissionalizar essas pessoas que são muito boas tecnicamente, mas que precisam desenvolver ali outras questões dentro do seu trabalho, né, digamos assim. Era só isso que eu ia dizer. Não, mas Jess, aí a hora que você fala que o cara precisa desenvolver outras coisas, que não é só programar, ele já reclama, ele acha que não faz parte do trabalho dele enquanto desenvolvedor. Agora, não, tá de sacanagem. Não, mas no dia a dia, o que menos a gente faz é código, a gente sabe. Então, esse é um ponto importante, né, que aí eu, enquanto, hoje, né, gestor de processo mesmo, agilista, a gente fala, cara, tem várias coisas, uma das suas atividades é fazer código, né, mas tem várias outras coisas que você precisa fazer e aprender a fazer. E a gente volta, né, também, voltando um pouco ainda na questão do prazo tá aí, da empresa e tal, sendo um pouco mais, não defendendo especificamente a empresa, mas tentando entender todo o contexto, geralmente, o dev também faz parte desse processo de definição de prazo. Então, se por um acaso ele chegou lá, o prazo tá aí, tem que cumprir, e o cara lá atrás ele não soube nem dizer
quanto tempo ele vai demorar pra fazer, porque ele não tem ideia, porque ele tá fazendo algo que ele vai estudar ainda pra desenvolver, porque ele aceitou um cargo maior do que ele realmente faz. Entende que é uma cadeia gigantesca da falta do profissional experiente ali, tipo, dizendo, realmente sabendo o que ele tá fazendo, com a necessidade da empresa de entrega mais rápida, e o cara não sabendo falar não, e da falta da pessoa, da falta de braço. Então, assim, é realmente uma cadeia, isso aí tá claro, né, pra gente, essa bolha, e aí o que acontece é que as pessoas se esforçam mais, porque eles não sabem como vão fazer, e eles, em algum momento, aceitaram o prazo que foi colocado, e é isso, tá ligado? Vamos lá, todo mundo pro psicólogo, trabalho pro Bruce. Essa questão de prazo é uma questão que você sabe muito bem, César, né? Você tá agilista há um bom tempo aí. O prazo você consegue dar conforme as suas vivências e coisas anteriores que você já sabe, e você consegue ser mais assertivo no prazo. Isso. Se você for um sênior que tem 1 ano de experiência, como que você sabe dar prazo? Não, você não sabe, né? Exatamente. E o ponto é também, uma coisa que a gente leva muito para as empresas para de pedir prazo pro dev e olha a sua média histórica de entregas para então você definir seus próximos prazos. Mas hoje, né, hoje ainda é um padrão do mercado chegar numa reunião, juntar 15 dev numa sala e falar, em quanto antes vocês entregam? E aí vem a questão que você é o sênior, você aceitou o cargo, então as pessoas vão olhar para você e esperar a resposta. E aí, tu não Você também não sabe, agora, de novo, implode o rolê. Mas o bagulho que o Fernando falou zoando, mas que é sério, tipo assim, aí os caras precisam de terapia. Só que aí o cara vai pra terapia, tipo assim, a primeira coisa que eu vou fazer com ele é, vamos desacelerar a porra toda, o que dá pra tirar do seu dia a dia aí, o que você é essencial manter. Dependendo do caso, mano, a primeira coisa que eu vou fazer é, cola no psiquiatra, pega um laudo que eu preciso que você saia do seu trabalho imediatamente. E aí, como é que faz? E a empresa que contratou e tá esperando o cara acaba não tendo nada, né? Porque eu não tô... Tipo assim, a gente tá falando de um negócio que é tipo, no dia a dia parece bobo, mas assim, o cara quando... O brasileiro não tem a cultura de procurar terapia. Então, quando ele chega na terapia, o bagulho já tá louco. E aí... Eu sei bem disso. Aí o cara tá num nível de nonsense na vida dele, que ele tá, tipo assim, deixando de dormir, deixando de ir no banheiro, deixando de comer, aí, tipo, às vezes deixando de sair de ver os próprios filhos, e por aí vai. A coisa começa a escalonar num grau que fica doido, assim, de verdade, não tem outra descrição. E aí, quando o cara chega, ele chega num grau do problema que a única alternativa que eu tenho é tirar ele da empresa, porque se eu não tirar, ele vai de fato espanar. E eu tô falando espanar, tipo assim, hospital psiquiátrico. Tô ligado. E aí, se você pensar no viés da empresa que a gente tá falando, né? Tipo, se a empresa não vê isso, enfim, não falam de uma só, a gente tá falando da bolha no geral, né? Da TI no geral. E aí, tipo, vai ser projeto fracassado, e se é uma startup, igual o Luiz falou, ela vai fracassar, porque depende de uma pessoa, né? E aí por aí vai. O que você ia falar, Jéssica? Eu só ia complementar que o Bruce estava falando da gente não procurar terapia, né? Não ser parte da nossa cultura. E aí, quando procura, o negócio tá louco. E muitas vezes a pessoa tá tão, né, despersonalizada que o caminho é ali o hospital psiquiátrico. Então, já que tem várias pessoas ouvindo, né? E que muitas vezes a cultura não tá inserida, a gente deixa aqui o recado. Tá sentindo aí um cansaço excessivo, percebeu que a coisa não tá fluindo bem, procura terapia. Todo mundo deve fazer, não precisa ter um sintoma apesar de todos termos. Meu contato é 11 9... Gente, ó, eu nem atendo, tá? Já parei de atender, não me sigam nas redes sociais, não tenho nada pra acrescentar, eu só tô falando mesmo aqui só pra falar. Não, mas você tá certa, mas tipo assim, é uma discussão que talvez a gente vai fazer melhor em outro momento, mas tipo assim, não tá tudo bem você se sentir cansado e exausto o tempo todo, não tá tudo bem você se sentir culpado o tempo todo, tipo 11 horas da noite porque você não conseguiu entregar o negócio, não tá tudo bem você tá de comer. Enquanto as pessoas não entenderem isso, cara, seu projeto tá em risco. Se você é um gestor e você vê os caras que estão embaixo de você fazendo isso aí, cara, você tá comprando uma bomba relógio que pode dar erradaço, tá ligado? Eu tô só marcando o xizinho aqui na lista. Eu tô só marcando. Bingo, né? Faz o bingo aí. Essa semana eu sonhei que eu tava explicando um código pra alguém. Isso é problemático? Depende. Quem era essa pessoa? Era seu pai?
Não. Era em Java? Ah, Nossa, Freud pulou do caixão agora. Era teu pai, não. Eu já aquela coisa. Somos todos devs cansados. Se você acha que reuniões podem ser substituídas por e-mails ou mensagens, Acesse o site devscansados.com.br. A gente tá falando sobre as empresas, startup e tal, que estão falindo. Foi o César mesmo que falou agora há pouco que tinha, né, várias empresas demitindo e tudo mais. E isso pode até ser um sintoma da bolha ou não. Só que o problema que eu vejo, comparado com as outras bolhas, né, que quando infla é de uma vez e tudo mais, e a Jéssica comentou um pouco isso mais cedo também, a parte da TI eu acho que é um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente comentou que antigamente era um setor, depois virou core, hoje virou dependência, né? A TI é a dependência das empresas. Então, eu vejo que muita startup, hoje, Fernando César, você sabe me dizer isso, talvez, de cabeça? Startups, realmente, ela tem uma média de as que não dão certo, né? Tipo lá, 2 anos por aí, né? 2, 3 anos? Não, cara, você tá vendo empresa, startups de 5, 6 anos fechando, cara. Tá diferente mesmo o mercado. A bolha não é realmente uma zoeira nossa, uma brincadeira. Por quê? Porque, porra, vem investimento, a empresa... Por mais que ela performe, entra o produto final. Cara, eu tô falando recente. Mas é que eu tô dizendo assim, o problema da TI, que é diferente, é que assim, tá, uma faliu em 2 anos, 3 anos. Mas no mesmo tempo, e aí vem toda a cultura de startup, o próprio Shark Tank, que o Bruce comentou aí de piada, mas fomenta a ideia de startup. Tem muita pessoa no Brasil com dinheiro, e fora com certeza tem, que muita gente acaba, uma empresa fale, outra startup, 10 startups nasceram ao mesmo tempo, tá ligado? E aí contrata essas empresas. E aí essa startup vai falir em 2 anos, mas beleza, daqui a pouco outra contrata. Então, tipo, parece que na parte da TI, pensando no histórico de todas as bolhas, a nossa, se você pensar, talvez é até uma disciplina diferente, é um viés diferente. Eu não vejo em poucos anos isso ser estourado. E se vai, porque da mesma forma que fala em outras 10 surgem. Não, mas, por exemplo, as bolhas econômicas, né? A gente fala da última eu não lembro agora, foi 2000 e... Eu não lembro mais de cabeça. 2008? Foi isso? A bolha imobiliária foi uma de, sei lá quantas bolhas econômicas que rolaram nos últimos 100 anos, que, tipo assim, ninguém viu o que ia acontecer. Mas e existem outros tipos de bolha em outros mercados de profissões, mas o ponto do TI é que, assim, o que a gente aprendeu com as outras é que ela sutilmente vai crescendo e em um determinado momento estoura. Mas ela estoura por um efeito quase randômico da coisa, tipo assim... Não, tudo bem, estoura e vai em cascata, né? Eu vejo na TI que não vai ter essa cascata, porque da verdade que uma falha e as outras contratam. E aí, porque estão nascendo outras contratando. Startup nasce todos os dias, tá ligado? E até depois, eu até queria aproveitar e fazer, quando o Bruce terminar, só um ponto de vista, que eu acho que também a gente pode ter talvez uma visão um pouco diferente também dessa bolha. Mas eu queria falar depois do Bruce terminar. Não, então, a treta é que, tipo assim, a gente fica imaginando que a coisa vai buildando com o tempo e aí chega num ponto em que o copo transborda, sabe? Mas não é isso. O fenômeno da bolha, ele é imprevisível por definição, porque ele trabalha quase com a lei do caos, assim, tipo, você não precisa que um cara contrata aqui e o outro demite ali, e esse fluxo vai acontecendo. É que, aleatoriamente, em algum momento, e isso valeu para as outras bolhas econômicas, é que, por acaso, juntou gente demais dando errado ao mesmo tempo, e aí o bagulho quebra. E também é importante ressaltar, talvez, que a gente também não sabe de que forma isso vai quebrar, porque quando a gente fala em estourar, a gente fala em quebrar, a gente não tá falando de todo mundo correndo na rua, com a mão na cabeça sem saber o que vai acontecer. A gente tá falando de uma reconfiguração, a gente tá falando de uma mudança na forma de como o mercado vai se apresentar. A gente tem, sim, uma demanda crescente por tecnologia, né? Esse negócio de meio técnico, científico, informacional e tudo mais, de você ter sempre um core business agora de tecnologia nas empresas. Sim, você vai ter uma demanda, mas essa demanda ela pode se dar de outras formas. Que outras formas? Por exemplo, isso pode se dar a partir de uma reconfiguração do mercado, uma reconfiguração do capital, de dizer, olha, a partir desse momento aqui, eu já comecei a formar
uma quantidade de devs por semestre ou por ano, que eu já estou tendo um começo de atendimento da minha demanda. Então, você não vai ter mais tantas regalias, entre aspas. Então, quando uma bolha estoura, ela não necessariamente estoura de uma forma catastrófica, de uma forma de revolucionar o mercado. Ela estoura de uma forma de se reconfigurar que o mercado de trabalho se dá de outra forma. Então, uma empresa pode muito bem, daqui a 5 anos, daqui a 10 ou 15 anos, iniciar, por exemplo, uma plataforma, um estilo Get Ninjas de devs. Então, você pode ter muito bem, extrapolando aqui, já hipotetizando. Isso é LinkedIn já. Não, mas você pode ter estilo de contrato 0 hora, onde você é um dev e você, no dia que você não trabalhar, no dia que você não codar, no dia que você não fizer um commit, você não recebe. Vai ser essencialmente um estilo PJ mais amplo. Fora o que a gente tem aí de modelo de... tem aquelas pessoas que são catastróficas que falam, não, porque tá vendo aí os bots que faz tudo sozinho, você escreve o nome da variável, ele cria tudo... É mentira. Não, agora é mentira, mas pode ser que, por exemplo, eventualmente isso fique tão eficiente que pro usuário mínimo da coisa ali, pra empresa pequena, pro pequeno comerciante ali, ele de fato ele não vai precisar ter um dev mais. Ô, Victor, se for receber com commit, eu até recebo bem. Agora, se for com código funcionando, aí a gente tá pedindo. Aí tá pedindo demais, né? Aí não, né? Mas Victor, clássica, né? Diga-me como me medes que eu te direi o quão performático que eu sou, né? Exato. E é exatamente isso, né? Quando a gente pensa na bolha, a gente pensa numa agulha entrando, o negócio, explodindo, nossa, meu Deus do céu, ferrou, não tem mais emprego. E na verdade não é isso. É só a forma como o mercado vai olhar para essas pessoas vai ser diferente, porque a gente já percebeu que tem um problema. Estamos assim, mundo está trabalhando para resolver este problema. Talvez não seja tão rápido, mas em algum momento isso vai acontecer. E aí, quando acontecer, a gente vai conseguir tratar os profissionais dessa área como a gente trata, talvez não tão igual, mas assim, mais próximo do que a gente trata as outras, sabe? Olhando para performance, olhando para entrega, olhando para comportamento, olhando para coisas que vão além do você saber ou não programar de fato, sabe? Saber ou não uma linguagem. Acho que o Victor falou muito bem sobre isso. Não, é bem nessa linha mesmo que eu ia complementar, eu acho que a característica de bolha mesmo que a gente vive, diferentemente das bolhas econômicas, é que a gente não vive uma bolha especulativa, né? A gente não está mexendo com especulação, né? Eu sei que existe a especulação, às vezes, pelo dev em relação ao que ele vai ganhar, tal, sei disso. Mas a natureza dessa bolha, ela é mais objetiva, que é mão de obra. Tipo, o mercado precisa de mão de obra. Precisa do Luiz, precisa do JP, precisa do Vitor, precisa do Fernando, todo mundo. Todo mundo aqui, faltou mais gente. Tem que falar. O Bruce, da Jess e do Craig. Aí existia um cara que ficava gravando os devs, tá, pessoal? Vocês não sabiam, aí a gente o Craig tá aí. Exato. E aí, peraí, eu queria só adicionar um negócio aqui que assim, não é exatamente o mercado que precisa do Bruce, é a gente que precisa do Bruce, tá ligado? Eu vou falar isso pro meu contador aqui rapidinho. E aí, ó que doido. Então, ou seja, essa coisa ela vai começar a se resolver de fato quando tiver gente mesmo, gente capacitada, né? E eu acho que, e aí uma coisa que o Bruce falou, eu acho que a inteligência artificial, as grandes empresas, eu acho de verdade, as grandes empresas, eu acho que elas vão começar a ter investimento em massa mesmo, em inteligência artificial, para resolver problemas de programação simples, assim, sabe? Como o GitHub, o Copilot, que, por exemplo, eu sei que hoje tem problemas, né? Ele copia códigos, às vezes, meio esquisitos, mas já é um pair programming. E se já é um pair programming, é menos uma pessoa que, teoricamente, você poderia ter na equipe ali e é menos um gasto. A gente faz piada e faz sentido, né? Mas assim, pensa daqui a 10, 15 anos, né? Exato. Isso pode ser uma realidade, né? Lá no futuro.
Exato. E, cara, e se o mercado tem um problema, ele tem uma oportunidade de lucro. E se ele tem uma oportunidade de lucro, as grandes empresas vão tentar explorar esse mercado. Entendeu? Então, se existe uma... Tipo low code, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. Existe um segmento para isso, né? Então, o pessoal explora, né, essas coisas que você não precisa de tanta profundidade de desenvolvimento específico para um nicho de negócio. Entendi. O que você tá falando é que, assim, as coisas talvez mais simples, não precisa mais do dev, né? Exato. Daqui a pouco. Vai ficar mais para aqueles core business que são mais arrojados, que aí realmente nenhuma inteligência artificial vai resolver, né? Exato. E aí nicharia, né? Ainda, tá? Ainda é a palavra. E tipo, a questão mesmo do GPT-3 lá, né? Que o GitHub Copilot, ele é um fork, né, do GPT-3. Ele é tão bom no que ele faz porque ele pegou uma base de códigos monstruosa que com certeza tem um monte de coisa repetida ali. E ele é bom em fazer isso. Por exemplo, palíndromo. Aqui no Twitter, o pessoal marca a gente, o Copilot, né, do GitHub, ele induz o dev a fazer gambiarra. Eu gostei disso. Já vi uma tonelada de gambiarra. Não, mas para e pensa nisso. Se o Copilot se baseia naquilo que ele é exposto, quanto mais gambiarra vocês fazem, mais rápido vocês estão treinando ele. Ótimo, ótimo. Caraca. A barreira de concorrência com o Copilot, então, fica lá embaixo, né? Porque se pega meus códigos pra treinar ele, ferrou. O esquema é não documentar de propósito pra ferrar o Copilot, entendeu? E aí, só para concluir o raciocínio, então aí a pergunta é quando que talvez o mercado ele conseguiria já começar a suprir essa mão de obra, né? Que foi até o que a Jess também falou. E suprir mão de obra com ou sem humano para aquela necessidade, né? Então... eu acho de fato que essa loucura, porque hoje as empresas, eu vejo, elas operam no sistema do é o que tem, entendeu? Tipo, é o que tem, se eu não tiver isso, eu não tenho nada e eu não vou conseguir fazer nada. Então, é meio desesperador até também, sabe? Pensando pelo lado da empresa. Agora, desse Copilot do restante das IAs, eu sempre fui meio pé atrás e tal, porque a gente vê código simples até, né? Na verdade, o código nada mais é do que uma resolução de um problema negocial, né? E você chegar até o problema negocial, nenhuma IA baseado em silício vai resolver. Né? Não existe uma inteligência de fato. Mas talvez o código, né, daqui a tantos anos já seja tão treinado que ele consegue resolver código simples, que é o que você está falando. E aí coisas simples, startups que talvez tenham uma resolução mais simples, dependendo do nível dela, já pode ser resolvida automaticamente por uma IA, né? Isso faz sentido, porque se a gente pensar em código 10 anos atrás do que a gente tem hoje, então imagina daqui a 10 anos no futuro, né? Então, por mais que eu seja um pé atrás, pode ser que faz sentido. O negócio não é linear, o negócio é exponencial. A galera ouvindo esse papo agora e só faz assim, né? É o que dá pra fazer, né? Galera, é só o que nos resta essas horas. Investe em fazer cerveja artesanal, porque os robôs tão péssimos nessa porra ainda. Olha, não. Enquanto home brewer, eu vou te falar que é bem mais barato você comprar cerveja pronta. Desencana de fazer cerveja, tá ligado? Para com isso. Cara. O que a gente tá falando aqui, talvez até esteja incentivando ali o que o Victor falou, de que, cara, ganha dinheiro nos próximos 10 anos, que depois disso fudeu. E aí o RH que lute, né, gente? O RH fica Eu gostei daquela... Você viu no Twitter, Jéssica? Um cara falando assim, como que ele faz pra resolver os problemas da vaga? Ele cria um grupo no WhatsApp com todos os RHs e eles que lutem por ele. Nossa, eu achei ultimamente, todo dia eu levanto e visto a roupa do Rambo e falo, vamos lá pra guerra, porque é isso. Semana passada, gente, é muita humilhação. Olha, 10 anos de RH pra passar por essa humilhação hoje em dia. Falei com um candidato, vou contar um case rapidinho, 2 minutos. Vai lá. Não, okay. Falei com o Dev, assim, o Dev, puta discurso comigo de saúde mental, de cobrança, de lá, que agora ele queria um projeto que olhasse pra desafio, XPTO, fui lá, coloquei ele pra falar com o meu melhor técnico dentro do time, conversou com o coordenador,
aprovado, beleza. Fui fazer proposta pra ele, então, Jéssica, aqui um banco me fez uma proposta, e aí eu tô na dúvida se eu aceito ou não. Falei, não, entra aqui no Meet comigo, rapidinho. O que você me falou na entrevista? Que eu quero isso, que eu quero aquilo. Falei, então você vai aceitar a minha vaga, porque não tem justificativa. Vamos ter coerência aí, meu filho. Ele fez todo um discurso e aceita a vaga que é contra o discurso dele. Não faz mas ele aceitou a minha, tá? Eu tive que rebolar e ir atrás de todo mundo, de aumentar a posição, de fazer tudo, tive. Mas pelo menos ele veio pra mim, entendeu? Mas ninguém consegue ele escapar. ligou pra mãe dele e falou assim, ó, se ele não aceitar a vaga, ia ficar louco. Não foi isso. Ninguém consegue escapar da simpatia da Jéssica. Isso Me encontrar, mentira. Ai, gente, é isso. Mas é engraçado, é desafiador, né, gente? Estamos vivendo momentos desafiadores. E eu queria pegar um pouco o que o Luiz falou, que ele foi bem no alvo, assim, foi bem na testa do problema, eu acho. É que sim, o que pode acontecer daqui a 10 anos, por exemplo, é você ter profissões que não são reinventadas, não recebem uma incorporação do ensino de tecnologia, né? Eu estava conversando com meu pai agora há pouco tempo, ele é professor universitário, e ele relata que tem uma luta já de alguns anos, e que agora se intensificou muito, para, por exemplo, você não simplesmente fazer essa segregação de cargos por nominação, de, por exemplo, você formar alguém formar alguém de história, formar alguém de geografia, em licenciatura, e acabou. Não, a tecnologia, ela veio, quer queira a gente ou não, então a gente tem que também integrar a tecnologia na formação desses profissionais. Eu tenho um exemplo super legal disso. Porque senão daqui a gente está formando o dev, tá colocando todos os recursos, tá jogando dinheiro, empurrando dinheiro para a formação de dev, e daqui a 5, 10 anos você tem um profissional que é um modelo precisando. Exato, você está precisando que esse profissional se integre com ferramentas de comunicação, porque agora o EAD também é uma tendência, e esse profissional ele não vai ter treinamento para criar uma sala do Google Meet, para criar uma sala do Zoom, para fazer uma reunião online, para dar uma aula online. Então também você tem que diminuir essa estratificação aí, essa disparidade tão grande que você tem entre os seniors e os tech leads, que estão ali numa espécie de aristocracia, vamos dizer assim, de uma categoria de devs. É os burguês do TI, fala a verdade. Mais ou menos. Mas você também vai ter pessoas que vão ser usuárias e pessoas que vão ter, como por exemplo o exemplo do Bruce, que são de outras áreas, que já estão se integrando muito com o desenvolvimento. Você tem pesquisadores, você tem cientistas, Sim. Você tem pessoas que fazem projetos de extensão, você tem pessoas que são educadores populares, que estão tentando ensinar programação para crianças na periferia, e que você tem que diminuir essa barreira, então você tem que popularizar o ensino de tecnologia também. Então essa talvez seja uma saída para a gente desmistificar também a profissão de dev. E essa bolha vai estourar? Vai ser do dia para a noite? Não. Mas a gente também pode pensar no que isso vai significar para o resto da sociedade. A gente pode pensar que no dia que isso estourar, a gente não vai querer que seja popularizado o Copilot tomando a profissão do dev. A gente quer popularizar que todo mundo saiba alguma coisa de programação e não fique se matando e acabando com a saúde mental da Jess para tentar entrar no mercado de trabalho, que a gente ainda sabe que para júnior ainda é bem mais difícil. Uhum. O sênior, daqui a 10 anos, ele vai continuar suave. Para o júnior vai ficar muito mais difícil de entrar. Mas eu vou te dar 2 exemplos que eu acho interessantes, exatamente do início e do meio do que você falou e que complementam o fim. Mas, por exemplo, eu faço pesquisa no HC de São Paulo, né? E aí os caras liberaram um curso completo de teleatendimento, vamos chamar assim, nas várias vertentes dentro da área da saúde para os profissionais se capacitarem por conta da pandemia. Então, toma aqui um bloco de telemedicina, telepsicologia, teleenfermagem, tudo que você puder imaginar, porque você tem 1 quilo de profissional no mercado bem qualificado no modelo presencial, mas que não saberia porra nenhuma e nem por onde começar se fosse para o modelo remoto, que foi preciso do dia para noite. Então eles capacitaram os caras com um curso assim, excelente, eu achei muito bom, inclusive. E isso abriu meus olhos para várias outras coisas que eles falaram assim, olha, a gente aprendeu com o modelo remoto
isso aqui em 6 meses. Toma essa experiência e vê o que vocês conseguem extrapolar desse rolê. E disso surgiu várias outras inovações pensando o atendimento à distância. E isso, ao mesmo tempo, diminui esse espaço que você comentou entre, por exemplo, estratificação das profissões. Então, na UFABC, que é onde eu fiz meu mestrado, eles têm um modelo de graduação que o cara, ele cumpre um bloco de disciplinas lá e ele tira uma graduação disso aí. Então, ele cumpre o bloco, por exemplo, de ciência e tecnologia, com X disciplinas, e aí ele vai buildando em cima disso, aí ele faz... o tal bloco de disciplinas, ele pode ser engenheiro. Ele faz tal bloco de disciplinas, ele pode ser economista. Então, assim, o cara, ele literalmente pode sair da faculdade com 3, 4 diplomas, escolhendo de forma inteligente quais disciplinas ele vai fazer. Entendi. Eu acho. Porque antes, por exemplo, eu entrava numa faculdade, fazia 4, 5 anos numa faculdade, aí eu entrava na próxima 4, 5 anos. Agora não, os caras pegam. O que tem em comum entre esses nichos? Então, o cara pega e ele faz de forma inteligente, tipo, teoricamente, mais de uma faculdade ao mesmo tempo. Entendi. E da mesma forma que a tecnologia ela virou o core business das empresas, ela também está assim, brincando, também está entrando em todas as arestas das nossas vidas. Então não faz sentido a gente fazer uma faculdade, por exemplo, em que não é ensinado TI. Não faz sentido... que nem língua portuguesa, não faz sentido não ter na grade, tem que ter. Exatamente. Queria só fazer um parênteses. Eu odeio QR Code, tá, gente? De cardápio. Por favor, parem com essa porra. Entrando nas nossas vidas. Eu não quero entrar nisso, não. Eu quero ir lá e ver o cardápio. Obrigado por tirar isso do nosso coração, né? Devs cansados. Código bom é código funcionando. Então junte-se a nós. Devs cansados. Somos todos devs cansados. Bom, galera, então falamos bastante aqui sobre a bolha, o que ela é, o que ela pode ser e tudo mais, mas o que o dev, né, que tá ouvindo a gente aí, as pessoas que estão nos ouvindo, que pode ficar atento ou fazer ou ter alguma atitude para poder dar uma olhada se o que tá acontecendo no dia a dia e tudo mais, para as atitudes do futuro aí, que a gente tá meio que fazendo um amandiná aqui, tentando prever o que vai acontecer. E eu já começo falando o seguinte, né? De tudo que a gente falou, se a gente for ver aqui, o que você pode se assegurar, né? De fazer uma barreira para que caso a bolha aconteça, né? E quando isso, a gente não sabe quando e nunca vamos saber. Mas uma coisa que pode rolar é o seguinte: se você é um desenvolvedor de framework que faz só o passo a passo que tá ali no Spring, no Laravel, no Hub e tudo mais, você tá fazendo aquele superficial. Então, se você é um desenvolvedor que tá sabendo o que é o algoritmo, né? Tem gente que fala hoje em dia que não precisa nem saber de algoritmo, né? Tem uns absurdos aí que tá acontecendo na internet. Cara, se você é um cara de TI, você é profissional especialista no código para transformar o negócio no código. Então, resolver os problemas, né? Com o código aí, com os projetos. Então, se você é especialista nisso, se você é profissional, você sabe fazer as coisas certinho. Então, faça uma faculdade, né? Não caia na lábia da galera aí. Faz uma faculdade bem feita, né? Dá uma olhada se você tiver condição financeira, obviamente, de uma faculdade melhor. Saiba a base, sabe não só o algoritmo em si, mas as estruturas. Se forme, porque se você for um profissional formado e não de curso de 6 meses, caso um dia a bolha aconteça, você vai estar assegurado, porque, como a gente comentou, vai saber daqui 10 anos se as coisas simples vão ser automatizadas, se as coisas simples vão ser feitas, né, por IA, alguma coisa assim, mas as complexas estão aí, nunca vão sair. Então, se você é um profissional que saiba fazer as coisas complexas, você vai estar assegurado, independente se a bolha estourar ou não. Então, a minha dica aqui é: se forme, tenha paciência, não ache que em 1 ou 2 anos que você vai fazer um código bem feito, né? Vai atrás das estruturas, vai atrás do design pattern, vai atrás de estudar os algoritmos, todas essas coisas assim, para que você seja um profissional de desenvolvimento, né? Essa é a minha dica que eu dou aqui, que eu acho que caso um dia a bolha estoura, você tá assegurado. Pô, cara, eu acho que você falou muito bem, JP. Eu acho que é ter calma. Assim, um profissional, para ele de fato, antes de mais nada, é um profissional para ele se considerar sênior em alguma coisa. E eu, quando eu falo isso, não é tech, não, porque de fato
nesse nosso mercado de tech, a gente vê assim que pelas facilidades, por não precisar, né, que o profissional precise ter um curso superior, né, ele pode ter outros caminhos para isso, e que bom, né, é uma vantagem, é legal. Mas também a gente não pode ignorar que, por exemplo, para uma pessoa de fato ser sênior, né? Tem gente que fala que precisa de 10 anos 10 mil exercendo, horas, né? 10 mil horas, né? Exercendo aquela Pra operação, você aquela. desenvolver skill, E isso é tempo pra caramba. E uma coisa também que, reforçando, é o que torna uma pessoa sênior, ironicamente, não é a glória da cadeira, não é ela saber fazer coisas mirabolantes e legais. Não, é justamente, são as cicatrizes, né? Que ela foi ganhando ao longo de todas essas 10 mil horas aí, que o Bruce muito bem lembrou, que vão fazer ela saber escolher débito técnico. Por que eu estou usando um caminho? Por que eu estou usando o outro caminho? Né? E esse tipo de coisa é que vai fazer todo o diferencial, tanto para sobrevivência do negócio que você está ajudando a construir, porque é isso que a gente trabalha. A gente não está trabalhando porque, né, é um mundo encantado. Não, a gente trabalha para manter uma empresa ou um negócio funcionando para que ele dê um lucro saudável, né? Sem ser um lucro maluco e estoure todo mundo, né? Aí o Bruce fica milionário aí com a terapia. Então... Vou fazer pirâmide com os psicólogos. E aí eu... Mexendo a camisa de pastel. Hoje em dia é NFT, né? Nem de NFT aí que dá certo. Não é? Então é isso, sabe? Então é ter essa consciência de que as coisas levam tempo para se aprimorar. E tanta facilidade que a gente tem inebria, sabe? Brilha demais o olho dessa área. E surge esses cursos malucos aí de até uma semana, né? Veja só. Então, é bem o que o JP falou. Eu simpatizo muito com isso, que é tenha calma, saiba entender os fundamentos, né? Saiba entender o que você está fazendo, o que você está, para onde você quer caminhar. Saiba entender que o seu trabalho hoje ele que mantém muito provavelmente a empresa viva, né? Hoje, se tech parar, cara, o mundo para. É tão simples quanto isso. Hoje, se tech parar, o mundo para. Acabou. É o Armagedon. Acabou. É isso que o Luiz falou da empresa, né? Que é defender a empresa, ou da bandeira da empresa, vestir a camisa. Que assim, Não. a empresa paga o seu salário. Se o projeto não funcionar, você vai junto, cara. Exato. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não cresce. Podia, né? Podia. Tecnicamente dá, né? Mas enfim. Essa árvore dá, né, Bruno? Essa árvore dá. Então, gente, a gente tem que manter o negócio saudável. E quem mantém esse negócio funcionando hoje é a área de tech. Então, se a gente não for responsável com os nossos processos, aí puxando o gancho para o Fernando, se a gente também não ter carinho com os nossos processos, vai ter essa aprendizagem, né? De respeitar as etapas das coisas, respeitar esse tempo de aprendizagem, respeitar que cada coisa tem seu tempo para acontecer. Não, pegar atalho, geralmente não é uma boa escolha. Então, tudo dá certo. Então, isso aí, olha aí a experiência de cara que se chama Neila Torraca aqui no nosso chat. Entra no nosso Discord e procura o Neila Torraca. Vocês falaram muito bem do que dá para fazer na esfera individual, enquanto profissional de TI e tudo mais. Uma coisa que eu acho que dá para fazer em uma esfera um pouco mais ampla, puxando aqui talvez mais para o social, uma coisa que eu vejo com muita preocupação acontecer é que por a profissão de TI estar nesse processo contínuo de destaque, uma posição de relevância, digamos assim, a gente tende a achar que estamos descolados da realidade, a gente está descolado do resto do Brasil, do resto da sociedade, por exemplo. A gente não está. Então, essa situação de destaque, essa situação não se perdura para sempre. A gente tem que estar atento de que, olha, daqui a 5, 10 anos a gente pode não estar ganhando
tão bem no cargo de entrada. Pode não ser tão fácil você pular de um júnior, de um pleno para um sênior em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Então, sim, é muito importante a gente se firmar o conhecimento técnico, mas eu vou colocar aqui também se planejar financeiramente, tá? Eu tô aqui com meus 32 anos, eu tô fazendo um plano de previdência privada e tudo mais. Não quero entrar nesse âmbito, mas educação financeira para a gente que está na nossa área é muito importante, porque o salário que a gente está ganhando hoje, no próximo mês, se a gente ficar vivendo de salário atrás de salário, daqui a 10 anos a gente talvez não tenha essa facilidade tão grande de fazer isso. Então, pro Dev, estuda educação financeira, eu acho que é algo que para mim tem sido muito importante, e talvez para quem esteja entrando agora, principalmente quem seja mais jovem, tenha bons frutos. E só um adendo aí, esse educação financeira, a gente teve um episódio 37 sobre isso, inclusive tem um aplicativo lá que pode te ajudar. Dá uma olhadinha no seu feed aí, 37, que vai valer a pena. Foi um papo interessante, inclusive o Vitor estava lá, falando o quanto ele não sabe da vida financeira dele. Mas, assim, já emendando aqui, né, que o Luiz ali atrás falou um pouco, né, também de processo e tal, respeitar o negócio. Eu tenho, assim, eu acho que eu não bebi bastante pra falar o que eu vou falar agora, mas vamos lá. Primeiro, enfia o seu ego no... Tá? Primeiro, todo deveria aprender isso. Não tenha ego, tá? Não acho que, porque agora você é sênior e agora você precisa se manter sênior. Sinto muito, cara. Entenda que uma coisa que a gente falou, a empresa tá precisando de uma pessoa e, eventualmente, para atender as regras da nossa legislação trabalhista, ele precisa te colocar na sua carteira de trabalho como sênior. Entendeu? Por quê? Para ele poder te pagar uma mesma faixa lá, para adaptar a parte financeira. Então, não pegue esse título para você. Prepare-se financeiramente, como o Vitor falou. Entenda o quanto você precisa para ganhar, para viver. O quanto você quer ganhar um pouco mais, ok, tudo bem. Também coloque isso daí. Coloque isso nas suas contas e tal. Mas não se apegue ao título. Eu acho que esse é o ponto importante. Eu passei por alguns processos na minha vida, né? Tipo, de fechar a empresa, a porra toda. E na hora de voltar pro mercado, pra mim, foi tipo, eu preciso ganhar X. Se você quiser me chamar de júnior, me chama de júnior, tá ligado? 10 anos de experiência, ok, sem problema nenhum. Eu preciso ganhar esse valor. Então, que legal que a empresa podia pagar o valor que eu pedi me chamando de júnior, se fosse o caso. Mas o ponto é muito sobre isso, tá? Não se apeguem a títulos, se apegue ao que você realmente sabe fazer e ok, e é o que o seu plano financeiro te permite. E, eventualmente, aí até contribuindo um pouco pro Bruce, se o Bruce chegar pra você e falar, cara, você precisa sair agora desse emprego que você tá, se você depender do INSS... Do Bruce porque ele não paga suas contas, né? Então, o INSS, ele não cobre nenhum salário de déficit hoje em dia, teto do INSS. Então, esteja preparado para realmente transicionar para empresas que façam mais sentido para você e não tanto pela grana. Eu acho que esse é o ponto importante, né? Cara, coloque suas metas, mas saiba reduzir. Eu passei por um processo recente também de querer mudar de cidade, então eu precisei reaprender a fazer várias coisas. E entra nisso, qual que é o mínimo que eu preciso para viver? Quanto que eu preciso ir, cara? Assim, pra sair de Campo Grande, eu morava, pra vir pra Curitiba, eu precisei me refazer o planejamento e eu vim pra ganhar metade do que eu ganhava em Campo Grande, mudando de cidade. Então, assim... Curitiba é mais caro, né, mano, que Campo Grande. Não é, tá? Não inclusive, isso aí ajuda bastante. Não. Olha aí, que legal. Campo Grande é caro pra caralho. Campo Grande é caro pra caralho. Notei aqui. Curitiba, impressionantemente, é uma cidade barata, tá? Por mais, assim, tem os pontos, né, e tal, talvez você vai comparar, mas eu tive essa possibilidade de colocar o mínimo que eu precisava e mudar pra cá pra ganhar mais ou menos metade do que eu ganhava lá. E faz sentido, tá ligado? Pra mim fez sentido.
E vou vir pra cá sem título nenhum. Tipo, quem que é o Fernando, tá ligado? Quem que é esse cara que veio pra cá? E ok. E ainda depois veio a pandemia, facilitou muito a minha vida poder trabalhar pra qualquer lugar do Brasil. Mas o ponto é muito sobre isso. Não se apeguem a títulos e se preparem financeiramente, como o Vitor falou. Acho que aí, César, entra também a maturidade da pessoa, né? Porque... É lógico. Mas eu acho embaçado exigir maturidade de uns caras com 18 anos, tá ligado? 20 anos. Isso é uma zica, né? Pessoas que não tem maturidade, a gente tá querendo demais, talvez, né? Mas é por isso que a gente tá aqui falando, a gente tá dando uma dica. O cara de 18 anos esperto, ele vai pegar nossas dicas, tá ligado? Ou você é cansado ou você tem ego, os dois não dá. Assim, não, mas teve um momento dessa conversa. Essa semana tem que aprender com o erro do erro alheio, mano. De toda essa conversa que a gente teve um momento que alguém falou, esse cansaço extremo e tal, é burnout. Você quer dizer que a gente é um grupo de devs com burnout? Talvez. Não, imagina. Você acha que você tá no grupo pra quê? No nosso... A gente tem um grupo no WhatsApp, eu vou mandar um laudo coletivo lá. Tá? Aí vocês... A gente depende do Bruce e o Bruce tá anotando as coisas bizarras pra ele poder fazer o TCC dele do doutorado. Tô até vendo chegar a DM do Bruce daqui a pouco, falou, custou 200 a consulta, tá ligado? A conta dele vai ser enorme. Mas eu posso só reiterar um ponto antes de repassar a bola aqui, realmente a questão do ego do dev é um negócio muito sério, que talvez remonte ao que eu tava falando antes, que a gente não tá descolado da realidade, a gente não tá descolado do resto da sociedade. A gente é só mais uma profissão que talvez por algum acaso e um enorme conjunto de fatores estamos ganhando mais do que a maioria das pessoas, do que bem acima da média. Isso não torna a gente especial não, irmão. A gente só estudou algum assunto. E olha, em determinados casos a gente nem estuda tanto assim, tá? A gente só vai lá e copia e cola do Stack Overflow e tá tudo certo. Exatamente. E tá ganhando 4 pau aí pra entrar na área. Exato. E olha, você quer ser sênior, a gente já falou bastante de como o cargo de sênior implica também uma questão moral, uma questão ética, de você ser uma referência pessoal pro time, uma referência comportamental pro seu time. Olha, o ego do sênior, ele não pode existir, sabe? Ele não pode existir. Então isso vai refletir muito na sua progressão de carreira. Eu deixo uma grande dica aqui, principalmente para quem está começando. Trabalhe esse ego, gente. Ninguém gosta de programador com ego inflado. É horrível para a equipe. É isso aí. A Jéssica gosta. Olha, Jéssica, a bola tá com você agora. Demorou. Eu vou trazer 2 dados aqui. O primeiro é que hoje a média, né, de renda de uma família é de R$ 2.433. Hoje, um dev júnior, ele vai ganhar aí pelo menos, começa com uns 3.000 e ele escala, né, daí pra frente. Então, você deve que está começando, eu acho que é importante você lembrar que você não está começando do nada, você já está começando de um lugar bastante privilegiado. Use isso que você tem agora para se desenvolver, para ganhar músculo, para ganhar corpo, para que se em algum momento essa bolha estourar, você esteja com todos os recursos possíveis para te colocar no mesmo patamar dos outros que já estão aí há mais tempo. Acho que para os júniors, essa é o que eu deixaria aqui. Não se iluda, não pense que isso vai durar para sempre, porque não vai. Para todos os outros níveis de dev, o ego é uma merda mesmo. Façam terapia para entender e compreender quem vocês são e como vocês estão aqui nesse mundo, nesse universo, para que vocês busquem ser pessoas melhores o tempo todo. E aí não tô falando só como empresa, tô falando como pessoa mesmo, né? Acho que é super importante se conhecer, entender onde você pode ajudar a sua comunidade, como você pode fazer para contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas. Você aí deve, mas que também faz gestão de pessoas, lembra sempre que você tem a carreira das pessoas na mão e que é o teu papel desenvolver, pegar na mão, ajudar, corrigir, fazer junto. Isso é parte do teu trabalho. E para todas as pessoas que estão ouvindo, leva tempo, gente. Nunca esqueçam disso. A gente está hoje num mundo muito imediatista, né? Tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser já. Se não for agora, fudeu. Calma, leva tempo. Isso. Ô, Jéssica, que dica você dá pra uma pessoa que chega pra você e pergunta assim: qual é a sua pretensão? A pessoa tem 1 ano de experiência. Aí a pessoa fala assim: minha pretensão é 8.000.
Que dica você dá pra essa pessoa? Eu não tenho nem o que dizer. Não, Jéssica, a resposta A é: risada é a dica. você quer que eu seja educado ou você quer que eu seja sincero? Não, já aconteceu esse tipo de situação, e aí eu sempre falo olha, a minha posição hoje paga tanto, faz sentido pra você? E aí, geralmente, é tipo metade disso e a pessoa fala que faz sentido. Então, meio que acho que tem consciência super importante, né? Se você é júnior, qual é a faixa do júnior de mercado hoje? Gente, esses dados estão aí, sabe? Estão na internet, você bota lá em qualquer fórum, qualquer coisa você encontra. Então, é super importante ter essa regrinha aí na A cabeça. pessoa joga um verde, bota lá em cima pra ver se cola, né? Você fala metade, fala aceito. Caramba, peraí. Mas JP, ele tá errado em fazer isso? Não tá. Não tá, mas é engraçado, né? Nossa área é engraçada demais, mano. A minha dica é uma dica generalista, na realidade, que é assim, saiba que tem limite as coisas. Então, se você tá passando o limite é porque provavelmente você não entendeu que limite existe. Isso vale para horário de trabalho, isso vale para quantidade de trabalho que você pode fazer, quanto que você eventualmente pode ganhar, vale para várias coisas. Então tudo tem limite. Agora, o que é mais importante é invista em água, funerárias e deixa eu ver o que mais também. Ué. Não, Que loucura, cara. Não, você vai ter. Chama o Padre Marcelo aí. A água tem que estar benzida ou não? Não. Não, mas é porque parando pra pensar assim, ó. Do ponto de vista de inteligência do que fazer com essa montanha de dinheiro que eventualmente está ganhando, invista em lugares que são relativamente seguros, que é coisas que as pessoas vão precisar para sempre. Entendi. Água, motel, cemitério. Absurdo. Isso escalonou muito rápido. Exato. E se quiser investir em terapia, porque isso vai evitar com que você chegue em lugares onde, confia em mim, você não quer saber como são, eu acho que é uma boa também. Mas aí vai de cada um. Bruce, isso foi muito específico, cara. Tá tudo bem? Acho que o Bruce precisa de um psicólogo, hein? Eu acho que ele tá precisando. Tem algumas coisas Eu achei que eu tinha resolvido esse B.O., droga. Então é isso aqui, galera. A gente falou um bom geral aí do que significa bolha, que a gente sempre fala no Twitter, e cada um deu uma posição diferente aqui. Pegue aí coisas que você acha interessante de cada ponto, dá uma analisada, dá uma refletida onde você tá, onde tu quer chegar e como tá o mercado hoje em dia. Porque daqui 10 anos vai saber, né, mano? Vai saber daqui 10 anos. Daqui 10 anos, não sei nem se eu vou estar vivo, né? Se dependendo da quantidade de cerveja que você em toma. funerária, em cemitério, aí, ó. Lá, pessoal, a dica do Bruce tá válida, investe em funerária, tá? Tá certo, Bruce, obrigado. Daqui a 10 anos eu só sei que eu vou estar velho. Nossa senhora. Mas eu já tô velho já, Mas- e agora? Mas invista em gin, manda pra Jéssica aí no Aceito mil. Twitter. Talvez Esse faça é o meu como eu. momento. Talvez JP faça como eu e invista em remédio para queda de cabelo. Não invista Meu não, invista Deus. aí. Qual que é o seu Twitter, Jéssica? A pessoa quer saber aí. Não, gente, não façam Não? isso. Então não faz isso não, Não deixa tem nada quieto. que explicar pra vocês. Não faça isso, não acho. Não, se vocês quiserem falar comigo, não me procurem. O JP ali, ó, me convida de novo, eu venho aqui e falo. Mentira. Gente, eu sou Jazz_MDS no Twitter, mas eu não sou responsável por nada que vocês interpretem nesse perfil, então... A não ser que gin é bom. Isso a gente pode... Isso a gente já pode sabe, a gente já sabe. É. Mas é isso, galera. Falou então. Tchau. Falou! Valeu.